Essa semana, o Fed liberou um importante relatório chamado de Stress Test, o teste de estresse dos bancos americanos, que tem como objetivo avaliar a resiliência dessas instituições em ambientes econômicos adversos. A pergunta que fica: será que mais bancos podem falir em 2023? Especialmente agora, quando a taxa de juros, ou melhor, a curva de juros dos Estados Unidos, está no ponto mais invertido desde a crise bancária, que aconteceu em março desse ano. Pois bem, eu vou responder essa pergunta nesse vídeo. Nós vamos primeiro analisar o que consta nesse relatório, quais são os riscos desses bancos e quais bancos poderiam falir em 2023. Claro que antes de eu falar sobre esse assunto, peço para vocês deixarem um like nesse vídeo, inscrevam-se no canal para poderem acompanhar mais informações, mais notícias sobre investimentos, mercados e economia. Quando o assunto é teste de estresse, estamos nos referindo a um modelo econômico que o Fed cria, onde ele pega as informações dos bancos, coloca nesse modelo e tenta metrificar, entender o que aconteceria com receita, despesa, lucros e principalmente os níveis de liquidez dos bancos. Por que eles avaliam isso? Porque em recessões econômicas, os bancos eles correm muito risco de quebrar. E quando o banco percebe que ele pode quebrar, o que ele faz com os seus recursos? Ele deixa de emprestar para as pessoas. E isso leva a uma piora econômica relevante. É como se fosse um looping. Os bancos quebram, eles emprestam menos recursos, a economia trava novamente, e aí é um ciclo vicioso que leva a uma piora econômica relevante. Para que isso não aconteça, o que o Fed faz? Ele tenta criar métricas em que os bancos precisam ter níveis mínimos de liquidez para continuar emprestando recursos durante as recessões. E aí esse relatório é divulgado todos os anos, ele traz importantes elementos sobre esse quesito. No teste realizado em 2023, o Fed ele analisou 23 grandes bancos americanos. Então, lá eles possuem milhares de bancos, eles analisaram os 23 maiores e, diferente dos relatórios anteriores, eles criaram um cenário econômico muito mais extremo. Então, eles colocaram nesse modelo que existiria uma recessão global, que a atividade econômica dos Estados Unidos contrairia bastante, o desemprego saltaria para 10% e existiria uma certa falta de liquidez ou estresse no mercado de dívida corporativa. Diferentemente também dos outros testes, eles adicionaram aqui uma crise no setor imobiliário, residencial e principalmente o comercial. Então vocês poderiam ler esse relatório, não é tão difícil de analisar, vocês veriam várias vezes a repetição desse acrônimo aqui, que é o CRE, Commercial Real Estate, que nada mais é do que títulos hipotecários de imóveis comerciais. Imóveis esses como uma laje corporativa, uma lojinha de uma empresa, que hoje estão passando por um momento bem atípico, bem diferente de qualquer coisa vista antes da pandemia. Como a pandemia levou a uma mudança nas empresas, isso é, agora alguns trabalhadores trabalham em casa, em home office, não existe a necessidade de ter tantos escritórios por aí. Então vocês podem perceber que existe uma oferta maior de imóveis comerciais, Califórnia, Nova York, que eram grandes, que são os grandes centros financeiros, grandes centros empresariais, que estão passando por uma mudança desde o fim da pandemia. Então eles levaram em consideração que os preços desses títulos dos CREs contrairiam por 40% nesse ambiente recessivo. Então, se a inadimplência desses CREs aumentar, isso é, a empresa que alugava o imóvel caiu fora, o dono do imóvel não recebe mais o aluguel e ele não consegue emprestar, não consegue pagar a dívida ao banco, nós podemos ver bancos quebrando e inclusive alguma consolidação no sistema financeiro. E essas não são as minhas palavras, são da Janet Yellen, que falou isso minutos depois desse relatório ser divulgado na quarta-feira. Então, realmente, existe uma atenção muito grande por parte do Fed, policymakers, nas dívidas hipotecárias de imóveis comerciais. A primeira conclusão do teste é que os bancos eles possuem liquidez suficiente, estão capitalizados o suficiente
para absorverem perdas financeiras que podem chegar ou até ultrapassar os 540 bilhões de dólares. Só que quando eu falo 540 bilhões, não dá para ter uma percepção boa o suficiente do quanto isso representa. 540 bilhões, tá, mas alguns bancos têm trilhões de dólares em ativos, será que isso é muito ou pouco? Pois bem, então nós usamos uma métrica chamada de Common Equity Tier 1, que é uma métrica que avalia a liquidez dos bancos. Será que esse banco tem liquidez o suficiente para absorver os riscos, as perdas financeiras? Então esse Common Equity Tier, também chamado de CET, é um percentual. Quanto maior o percentual, maior é a quantidade de recursos, de liquidez que o banco tem para absorver as perdas. Quanto menor, maior é o problema dessa instituição financeira num ambiente econômico recessivo. Então, se nós avaliarmos o que aconteceu com essa métrica neste modelo do Fed, o CET1 cairia de 12,4% para 10,1% no momento mais extremo dessa recessão criada pelo Fed. Uma variação de apenas 2,3 pontos percentuais do Common Equity Tier 1, que inclusive é menor do que o último teste de estresse realizado em 22, 21 e 2020. Então é a menor variação desde o teste realizado lá em junho de 2020, que na minha opinião é um dado muito positivo. Quando nós avaliamos a variação dessa métrica para cada instituição financeira, e aqui estão os bancos que o Fed avaliou, nós vemos que alguns sofreram mais, outros sofreram menos. Os grandes bancos sofreram menos, mas aqueles que possuem maior exposição em dívidas hipotecárias e cartões de crédito são aqueles que sofreram mais. Novamente, dívidas hipotecárias, imóveis comerciais. Aqui tem um ponto de atenção muito importante. Entre os bancos avaliados, a mediana das variações dessa métrica ficou em menos 3,3 pontos percentuais. Então, a mediana das variações ficou em 3,3%. Os piores desempenhos vieram de Deutsche Bank USA, UBS USA, Credit Suisse USA e Goldman Sachs. Interessante que três desses quatro bancos são europeus. Eu não sei se fui só eu que notei isso, mas é bem interessante esse detalhe. O modelo do Fed também levou em consideração que hoje a taxa de juros dos Estados Unidos não é mais 0%. Já falei várias vezes por aqui que nos últimos 10 anos a taxa de juro média do Fed foi de 0,75. 10 anos ela ficou em 0,75 na média. Hoje é 5,25 e o mercado recentemente está precificando quase 5,75 até o final do ano. Como o juro já não é mais zero, ele está bem distante de zero, e no momento de recessão o Fed corta o juro para ajudar, para estimular a economia, isso gera um efeito positivo no balanço dos bancos. Por que aquelas três instituições faliram em março? Porque os juros subiram demais e os títulos se depreciaram no mercado. Quando eles olharam para o prejuízo era maior do que o patrimônio líquido do banco. Com a taxa de juro caindo num ambiente recessivo, isso gera um efeito positivo dada a marcação a mercado positiva, fazendo com que alguns bancos tenham lucro num ambiente recessivo. Claro que isso é um modelo, mas é interessante perceber que nem todos eles se saíram muito mal. Quais são os bancos que tiveram os maiores prejuízos? Credit Suisse USA, Capital One, Citizens, RBC, e os que tiveram lucro foram Charles Schwab, Bank of New York Mellon e State Street. A mediana das contrações foram de 1,2%. Segundo o relatório, as maiores perdas financeiras vieram de poucos segmentos. Cartão de crédito, no total, os bancos teriam um prejuízo de 120 bilhões de dólares vindo de cartões de crédito, empréstimos comerciais, 99 bilhões, trading, as negociações no mercado, 94 bilhões, e imóveis comerciais, de novo, atenção aqui, 65 bilhões de dólares. Na direita, no gráfico da direita, vocês podem ver que eles intensificaram a taxa de perda desses escritórios no modelo, muito acima da média histórica que eles estavam acostumados a utilizar. Então, aqui na crise de 2007 até 2009, a taxa de perda
desse setor foi de 6, 7%, pois nesse modelo eles colocaram como se ela fosse 20% para realmente avaliar o que poderia acontecer com os bancos no ambiente extremo, mas muito extremo. Isso mostra que o Fed tem muito medo de pisar na bola novamente, tá? Mas eu acho que eles estão fazendo o correto. Se tanto o Powell quanto a Yellen estão preocupados com o mercado de CREs, que são essas dívidas de imóveis comerciais, quais são os bancos que mais possuem exposição neste segmento? Isso aqui eu acho que é o principal ponto desse vídeo. E aí eu trouxe aqui uma postagem, que é esse gráfico aqui, uma postagem que eu fiz para a comunidade de membros aqui do YouTube, que eu inclusive recomendo vocês fazerem parte, lá em março ou abril desse ano. Porque meses depois, semanas depois, foi liberado um estudo que mostrava que dava para perceber que SVB, Signature Bank, não lembro o nome do terceiro banco, possuíam um risco de taxa de juro muito grande. Dava para perceber isso olhando para os seus balanços. Então, esse estudo aqui, no caso, ele se refere à exposição desses bancos neste setor, que seria de empréstimos comerciais, de imóveis comerciais, correto? Então, no eixo Y, que é esse eixo aqui, nós temos o percentual de CREs para o total de empréstimos do banco. Então, quanto mais para cima, por exemplo, VLY, não sei que banco é esse banco aqui ele possui mais de 50% dos seus empréstimos totais com exposição em CRE. Extremamente, na minha opinião, extremamente perigoso. Enquanto que Bank of America, por exemplo, ele possui, e o SVB também, aqui é engraçado que a SVB não tinha tanto risco de exposição em CREs, possui uma exposição muito baixa, menos de 10%. E o eixo X, ele nos mostra qual é a exposição que o banco tem em títulos de escritórios do total de CREs. Então, quanto mais para a direita, maior é o cuidado que o investidor precisa ter com a exposição desse banco em imóveis comerciais. Na minha opinião, o mais importante aqui é avaliar o eixo Y e não tanto o eixo X. Esses são os grandes bancos, mas eu quero saber os pequenininhos, que é a grande maioria dos bancos americanos. Tem milhares de bancos lá fora. E aí eu pesquisei na internet, algo bem básico, bem rápido, bancos com maior exposição em CREs, e foi isso aqui que eu encontrei. Então nós temos aqui bancos que eu obviamente nunca ouvi falar sobre, porque são pequenos, que possuem exposição de mais de 10% em CREs de escritório. American National Bank Shares, Columbia Banking System, enfim, esse aqui seria o mais arriscado de todos na minha percepção. É o Community Financial Corp, porque realmente ele tem uma exposição acima do normal nesse setor. Então ficou aqui bem interessante de pontuar que a princípio esses grandes bancos eles não sofrem muitos riscos nesse momento, dada o nível de capital, de liquidez que eles possuem. Realmente, nesse ambiente recessivo que o Fed criou, que vai muito além daquilo que nós estávamos acostumados a avaliar nos anos anteriores, ele serve para mostrar que existe uma preocupação por parte do Fed do que pode acontecer no futuro e também porque eles não querem pisar na bola novamente. A falência daquelas 3 instituições em março do ano geraram muito barulho na mídia e coloca em risco a credibilidade do Federal Reserve. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até mais.